Previsões de Blue Lock. Teremos novos New Gens? Izag vai ver outros jogos? Vamos conversar sobre o capítulo 322 de Blue Lock, que vai ser lançado semana que vem e provavelmente vai mostrar um pouco do treino do Izag para ele chegar preparado para essa Copa do Mundo. Todos treinaram, cada um tem um treino específico e já alguns foram mostrados. Agora vamos talvez conhecer o treino que o Izag fez. Um treino muito complicado, né? Afinal de contas, um tour pela Europa, vendo jogo de futebol, olha só que legal. A ideia, de fato, do treino do Izag é o Izag conhecer um pouco mais sobre o futebol. Tanto que o Jim Pacheco, ele passou vários DVDs ali pro Izag ele assistir jogos de outras competições, finais, jogos importantes e por aí vai. E certamente jogos de final, jogos importantes, jogos com uma carga maior ali de pressão, são jogos onde desenvolvem coisas novas, né? Um jogador acaba aparecendo, novas táticas acabam aparecendo e certamente esse tipo de jogo é fundamental para o Izag, porque o Izag, ele é um jogador que trabalha muito na adaptação do time e nele também, a adaptação dele para um jogo, para conseguir parar um tipo de adversário, para conseguir parar um tipo de tática e por aí vai. Essa adaptação que o Izag faz é muito importante. No entanto, é uma adaptação que sempre acaba meio que demorando talvez um pouco para acontecer, ou ele acaba aprendendo algumas coisas com um pouco de atraso. Não necessariamente talvez por um demérito do Izag, mas certamente é alguma coisa que o ego entende que aquilo é uma deficiência do Izag. E isso precisa ser adaptado, isso precisa ser treinado, porque o Izag ele não pode demorar para começar a jogar. E o Izag ele já mostrou um pouco dessa adaptação logo quando ele dá o passe para o Bátira. Quando ele dá o passe para o Bátira, aquela situação é muita situação do chute direto. Tanto que quando o Izag ele dá esse passe, ele é pressionado pelo Onasi e o Onasi ele fala do chute direto do Izag. Só que o Izag ele acaba não chutando, ele acaba tocando de primeira. E é essa velocidade que o Izag ele precisa desenvolver para ele conseguir ser um jogador ainda melhor. E ele já demonstrou que tem essa capacidade, que evoluiu de fato o estilo de jogo dele, a adaptação dele, uma adaptação mais rápida, um entendimento mais rápido do jogo. Tanto que nos treinos que ele começa antes da Copa do Mundo Sub-20, já mostra um pouco da insatisfação dele com talvez o estilo mais lento de jogo dos próprios companheiros, como o Hiyori, por exemplo. O Hiyori é um cara que foi muito importante para o Izag se desenvolver. Então, quando o Izag ele começa a mostrar essa insatisfação até mesmo com o próprio Hiyori, a gente já vê um pouquinho do novo Izag aparecendo. E certamente isso vem de acordo com esse treinamento que o Izag teve. E o que a gente pode ver desse treinamento do Izag? Primeiro, eu acredito que a gente pode ver o Izag nesse próximo capítulo assistindo mais fitas, mais jogos ali importantes, jogos de Euro, que se eu não me engano tinha, craques mundiais que já estão aposentados, mas marcaram uma geração, mudaram talvez o estilo de o atacante se comportar em campo, o zagueiro se comportar em campo, ou até mesmo o futebol se comportando em campo. Aquele lance de aprendiz talentoso, gênio, então acho que tudo isso pode ser útil para o Izag. Outra coisa que eu quero muito ver é o Izag assistindo os demais jogos. Nós temos o Izag assistindo Barça e Chicoride, né, que é o Atlético de Madrid. Nós temos um Livers e Mannheim, que provavelmente é onde talvez o Izag vá conhecer o New Gen inglês. Talvez o New Gen inglês tenha a mesma notoriedade, já que o Bunny, vamos dizer assim, né, ele é um jogador de base, é sub-20, vamos dizer, mas ele já está jogando no time profissional. E o Izag, se eu não me engano, também ele vai para a França. E tomando por base essa imagem aqui, a gente tem a entender que talvez nós teremos um New Gen francês, né? Então, o Izag ele conhecer esses jogadores que possivelmente ele vai enfrentar na Copa do Mundo, e no caso, possivelmente não, ele vai enfrentar o New Gen inglês e o New Gen francês, vale pontuar tudo isso, que é importante para o Izag já começar a se adaptar para esses próximos jogos, para jogos contra a Inglaterra, para jogos contra a França. E uma coisa que eu sempre coloco aqui para vocês é que até que ponto o New Gen francês vai estar ali junto do Lock e do Charles no sentido de posição. E se o New Gen francês ele for um defensor,
ou até mesmo um volante, um meio-campista ali para fazer meio que dupla com o Charles. A França, ela já tem 2 jogadores muito, vamos dizer assim, notórios que vão aparecer na Copa do Mundo e eles estão em posições diferentes. É o Charles meio-campista e o Locke atacante. Para deixar a França equilibrada, talvez tenha um pilar defensivo e esse pilar pode ser o New Gen. Ou até em conversas que a gente teve nas lives aí que acontecem, pode ser talvez um canhão de vidro, né? A França tenha um ataque, tenha um meio-campo, um ataque muito forte, no entanto a defesa é uma peneira. Qualquer bola ali que chegue é gol, pode ser isso também. Então tudo isso vai funcionar, esse treino que o Isaac vai ter nessas viagens é um treino para ele já se adaptando, para ele entender o que ele pode enfrentar na Copa do Mundo Sub-20 e quando ele enfrentar, ele já meio que está preparado para ver as coisas, ver a capacidade daqueles jogadores. E certamente, não necessariamente só o New Gen francês, tá? Ele vê o Locke jogar, ele vê o Locke de fato jogar um jogo profissional num nível de exigência maior, é muito importante para o Isaac entender. E certamente a gente tem que ver quais outros jogos, porque se eu não me engano a gente tem Espanha, porque já apareceu na Espanha, a Inglaterra, porque a gente tem ali o ingresso de um jogo entre Livers e Manshine, e acho que é a França também. A gente não sabe se o Isaac vai para outros países, o que eu acredito que vai sim. Ele pode ir para outros países, mas talvez o destaque seja França e Inglaterra, porque talvez sejam os adversários do Blue Lock na competição já meio que definidos, que eles vão de fato enfrentar por conta da fase de grupos. E sei lá, talvez mais pra frente o Isaac mostre que ele também conseguiu enxergar outros New Gens, também conseguiu ver outros New Gens jogando, seja por base, seja por profissional, pra meio que já ter um pouquinho de base do que ele vai enfrentar na Copa do Mundo. Porque, querendo ou não, ele já conhece 3, né? O Sai, o Lorenzo e o Kaiser, né? Ele já viu, já enfrentou esses jogadores. O Bunny também ele conhece, né? Ele já viu ele jogando, né? A gente não sabe qual o tamanho do impacto que o Bunny pode causar num jogo de base, né? Porque ele joga no profissional já. Então o impacto de base para o jogo do Bunny pode ser muito grande, muito considerável. E certamente o Isaac já se preparar para isso é fundamental para o Isaac conseguir ter uma boa adaptação. E certamente a gente pega um pouco do ego do Isaac, todo esse desenvolvimento do personagem, tipo assim, pô, eu preciso de algo que me hype. É bem interessante que no final da Liga Não Egoísta, o próprio Isaac ele entende isso. Ele precisa sempre buscar algo que deixa ele hypado, algo que vai estar a todo momento fazendo com que ele queira se motivar, ele queira se inovar. E é muito o que o Onazi pergunta pra ele nesse final do capítulo 321. O que te deixa sempre hypado? E aí nós temos toda aquela transição para 44 dias atrás, que é quando o Isaac começa a viajar, começa ali a ver as fitas e certamente tem as expectativas de um novo New Gen, de novas partidas, novas percepções do Isaac pra gente entender um pouco a base nova que o Isaac criou para chegar ainda mais completo nessa Copa do Mundo Sub-20, que é uma competição que exige esse desenvolvimento, não só do Isaac, mas de outros jogadores. Nós já vimos o desenvolvimento do Bátira, do Rin, do Nico, do Arijubei e talvez do Gagamaro, enfim, nós já vimos também do Mikadireu, enfim, e talvez a gente veja em breve aí do Karazu, do Isaac e de outros jogadores, beleza? Rapaziada, é isso, comente suas expectativas e segue. Fui!